Bom dia. Ontem o vídeo foi interrompido por falta de memória no celular e deixei então, né, de fechar, tá certo? E não pude fazer, retomar a iniciativa novamente, tá certo? E então, retomo agora, tá certo? Mas antes de. Sim, mesmo porque eu vi acontecimentos novos, então eu falava de Holocausto, deveria continuar falando de Holocausto, certo? E fechando o assunto, tá certo? Mas em razão de fatos novos que sucederam, tá certo? Que estão acontecendo, inclusive agora na tela eu estou assistindo o jornal, a plataforma TV 247, que é um local ao qual eu dou atenção a um tipo de jornalismo que é produzido ali, sabe? E muito interessante, é um site progressista, e embora sejam só jornalistas, né, e a eles faltem às vezes conteúdos, por exemplo, da engenharia jurídica, certo? Que move o mundo, tá certo? Mas eu queria, antes disso, falar de uma outra abordagem. Assim, a necessidade que eu tenho hoje de expressar, não expressar só sentimentos, mas expressar opinião, né, a respeito do mundo ao redor, tá certo? E essa necessidade de expressar, não tanto de expressar, mas de comunicar, primeiro foi o que impulsionou os seres animais, de um modo geral, tá certo? E os animais se comunicam, isso é um fato, mas os humanos se comunicam de uma maneira mais avançada em razão da quantidade maior de inteligência que possui. Né? Essa diferenciação se deu no tempo, não tem muita explicação para isso, talvez a necessidade maior nos humanos de se comunicar, tá certo? Não tanto dos animais, tá certo? Vai ver que limitados à questão apenas do intestino, da boca, do instinto de sobrevivência puro animal mesmo, propriamente dito, os humanos avançaram na necessidade de dizer, de expressar mais coisas além da necessidade básica de sobrevivência, né? E então nós temos hoje um sistema de comunicação. Tem um linguista estadunidense, judeu por acaso, tá certo, e militante político chamado Noam Chomsky, né, que produziu uma teoria chamada gramática gerativo-transformacional. Conheci esse conteúdo quando fiz o curso de letras. E esse sistema do Chomsky, ele vagueia em torno do sistema europeu de teoria da linguagem, tá certo? E o Chomsky vai assim numa visão estruturalista, embora também o sistema europeu se baseie numa visão estruturalista, trazida pelo fundador da linguística europeia, um suíço. Foge o nome, sai o nome pela direita, eu não consigo lembrar o nome do desgraçado, tá certo? Mas assim, volta depois. Ele escreveu, esse linguista europeu escreveu um livro em 1916 sobre, assim, instaurando, fundando a linguística propriamente dita, né, porque antes as preocupações com a questão da linguagem se dava em cima de formulações tiradas de documentos. Os documentos produzidos de muitas fontes que empurravam as deduções teóricas da linguagem. E houve um suíço cujo nome escapa, tá certo? Mas ele produziu uma teoria aos modelos da teoria das concepções modernas de ciência, tá certo? E eu estou falando isso e tentando me lembrar o nome, só que não vem, as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo, tá certo? Enfim, tá certo. Mas o fato é que ele produziu uma teoria também com cunho estruturalista, salvo engano. É ele o fundador do estruturalismo moderno, do estruturalismo propriamente dito, tá certo? O Chomsky embarca numa sequência, né, com a sua teoria, no mundo de formulações teóricas sobre a linguagem, né, mas levando, baseado na concepção estruturalista, tá certo? E
Tanto que há muita semelhança entre as formas como esse linguista europeu, né, baseia a sua teoria em dois planos distintos, o plano da fala e o plano dos conceitos. Chomsky vai falar o plano da superfície e o plano das estruturas profundas, que basicamente são equivalentes. Mas eu falava do Chomsky para dizer o seguinte, que ele uma vez disse, e diz nos seus livros, não sei qual deles aí, sabe, de que o ser humano ao longo da história se condicionou o próprio corpo. Foi uma construção humana, tá certo? Não foi assim obra da natureza por acaso. A necessidade imperiosa de comunicação foi adaptando o organismo, tá certo? Ontem eu estava acompanhando um filho meu que eu tenho, um caçula, que outro dia fez um procedimento oftalmológico, certo? E ontem, na sexta-feira passada, e ontem, quarta-feira, ele foi levado, né, por mim e pela mãe dele, né, ao oftalmologista que fez o procedimento, e enquanto aguardava havia uma propaganda na TV sobre questões oculares, entendeu? E ali ele foi estimulado a dar uma opinião sobre a retina e disse que ela era um tipo de aparato convergente. Aí começou, ele vai agora fazer vestibular, vai ingressar na graduação, com certeza, e eu vou dar apoio para ele, tá certo, para isso acontecer. Ele já ontem saiu o resultado de que ele teria logrado êxito numa seleção pré-vestibular, tá certo, para psicologia, tá certo. E ele falava então da retina e da qualidade convergente que ela possui, aquela coisa toda, e ali de repente me pus com ele a tecer considerações filosóficas a respeito do corpo humano, a respeito da vida e a respeito dos órgãos, da perfeição que existe, tá certo? Para nos dar essa condição que a gente tem hoje de ter consciência do mundo, né? E de enxergar o mundo e de ver o mundo e de fazer o mundo entrar na mente, como diria o Ferdinando Saussure. Acabei de lembrar o autor, formulador da teoria estruturalista da linguagem na Europa, né? Ferdinando Saussure, é um franco-suíço, salvo engano, tá certo? Isso aí vai ser melhorado depois, eu aperfeiçoo essa informação. E ele falava justamente que o mundo entra pelos sentidos, pelas sensações, né, pelos recursos que nós temos de apreensão do mundo exterior, é captado, entra pelos olhos, inclusive pelos ouvidos, pelo nariz, pela língua, sabe, onde estão as papilas gustativas, enfim, pelos sentidos, e o cérebro armazena tudo isso, dá significados para isso, e aí nós temos a linguagem, tá certo? E aí nós temos a linguagem. Linguagem que entra, linguagem que sai, tá certo? Vai de volta, entendeu? Aí estabelece o que Saussure chamava o plano da fala e o plano da langue, né, em francês, tá certo? Langue, língua, né, e o plano da fala, que é esse momento aí da conversa, entendeu? O Chomsky, nos Estados Unidos, formula uma teoria paralela, chamando ao mundo da fala de performance e ao mundo das estruturas profundas, onde os conceitos se constituem, a performance e a competência, né? Não sei se em inglês é competence, né? E assim está formulado, e assim nós somos, e assim temos necessidade de falar, de expressar, tá certo? De significar, né? E no momento a minha ocupação em significar é com o mundo, do mundo da política, sabe? Essa coisa horrível que está acontecendo hoje lá na Palestina, mundo de violência, tá certo? A violência que impera no mundo e sempre imperou, mas que por questões de evolução humana e por questões de desenvolvimento de tecnologias, tá certo? Nós temos hoje possibilidade de ver a guerra acontecer ao vivo, tá certo? Nesse momento eu tenho aqui, por exemplo, o 247, um site de reportagens, falando, e vai apresentar um palestino, sabe, um árabe palestino lá na Palestina, no sul de Gaza, querendo sair, vir embora. Ele é brasileiro também, é um árabe brasileiro, sabe, e quer vir para o Brasil, tá certo? A mãe dele está lá, ele foi visitar, quer vir para o Brasil e não está conseguindo, porque ali, sabe, as forças de guerra, as forças bélicas,
tá certo, não permitem, tá certo, as forças bélicas que tomaram a alma, sabe, dos sionistas ali israelenses, entendeu, que promovem essa guerra desgraçada, 78 anos de opressão a um povo, sabe, tudo bem que eles estiveram lá, sabe, eu tenho aqui um vídeo, né, ele fala o nome do cara, é Hassan Rabi, salvo engano, ele vai aparecer na tela aí, tá certo, dando um depoimento exatamente isso, sabe, que ele está numa angústia, são 25 dias desde quando aconteceu a reação dos israelenses ao ataque dos militantes do Hamas, né, dos soldados da resistência do Hamas, e são 25 dias, tá certo? E ele está nessa agonia de querer sair dali, ele não quer morrer, ele quer viver, tá certo? E isso me faz anotar uma série de coisas, falar de holocausto, e isso me obriga a ver um garoto, sabe? Vi um vídeo agora de manhã, sabe? Um garoto autista, sabe? No meio da rua, atirando pedra em um posto de guarda de israelenses sionistas ali, de militares sionistas, e de repente um tiro, sabe? De uma arma automática, entendeu? Vai ver que de um sniper, certo? Ou de um rifle mesmo, desses aí, um fuzil desses aí comuns hoje, cheio de tecnologia, sabe? Que deve ter mirado na cabeça do garoto, sabe? E fulminado a vida dele, sabe? E ele cai estirado no chão, né? Isso me lembrou de Davi jogando pedra, porque o garoto estava arremessando pedras e foi atacado por um tiro de arma automática, entendeu? Então a gente vê aí o descompasso, né? A falta de proporção entre uma pedrada e um tiro de fuzil, tá certo? Um tiro de fuzil que deve ter acertado a cabeça dele, sabe? E o matou instantaneamente. Lembrando Davi com a sua funda, né? Com a sua baladeira, sabe? E que só que o Golias que estava à sua frente era um gigante medonho, com espada, entendeu? Lento, sabe? E não foi bastante ágil para atingir e vencer, derrotar Davi, matar Davi, entendeu? No caso do garoto palestino ali, sabe, é o contrário, sabe? A impulsão de uma pedrada não se compara jamais com a velocidade da luz, sabe, de uma bala de fuzil, sabe, vindo, né, do cano de uma, sabe, arma de guerra israelense, certo? E eu vejo nesse momento, comparo e tenho comparado muitas vezes, né, que essas figuras, né, as personalidades desse relato mítico, né, de Davi e Golias, né, esse relato lendário de Davi e Golias, né, está invertido, né, quem foi hebreu no passado, hoje é filisteu, tá certo? E quem foi hebreu, tá certo? E quem foi o Davi, né? E quem foi filisteu, não dá para inverter, mas assim, o que dá para dizer é que houve uma inversão pelo menos no papel do vilão, tá certo? Quem foi vilão no passado foi Golias, e o Golias agora, sabe, se apresenta no povo, né, que construiu Davi, que era aquele garoto, sabe, aquele pastor, né, que dispunha apenas para atacar os lobos que queriam, né, almoçar as suas ovelhas, tá certo? Ele usava uma funda, uma baladeira, que talvez servisse mais não para matar, mas para apenas afastar, né, para fazer correr, né, os lobos, tá certo? E essa imagem está na minha cabeça. E outra imagem que está na minha cabeça é a cerca de Gaza. Tem aí na internet, certo? Sim. Não foi o garoto, tá certo? O garoto saiu na rua e ali e tal, entendeu? É uma outra imagem que tem dizendo do momento em que o Hamas derruba as cercas, né, o muro da faixa de Gaza, tá certo? Para passar lá para Rave, onde estava acontecendo uma festa, né? Mas assim, o que me chama a atenção não é tanto isso, os árabes do Hamas atravessando a cerca, mas o que me chama a atenção é a própria cerca em si, tá certo? Que me faz imaginar o Holocausto, o extermínio de judeus dentro de campos cercados, tá certo? De campos de concentração. Então, o Gaza hoje é um campo de concentração, e a prova disso são as cercas que os israelenses construíram ao redor da faixa, né, do território de Gaza. Território esse, sabe, que não sabe, é dos árabes, entendeu? E
os palestinos estão ali, sabe, há 25 dias, né, atacando, sabe, destruindo, entendeu? E me faz lembrar, então, esse cercamento dos campos de concentração de Auschwitz, né, e outros, Dachau e sei lá mais o que, entendeu? Foram vários campos, né, que aí a maioria deles de extermínio, né? E Gaza hoje é um campo de extermínio, tá certo? E o que se produz ali, o que é que é? Um holocausto, tá certo? O extermínio propriamente dito, tá certo? O holocausto. Né? O campo representa o apartheid, a separação, mas não tanto porque o apartheid, para mim, ele é mais psicológico, ele é mais ético, é mais moral, tá certo? Onde pessoas se julgam superiores, né, e considera as outras inferiores, é o sentimento que impera hoje, sabe, na Palestina, entre judeus que se consideram superiores e árabes que são considerados pelos judeus inferiores. Isso é o sentimento de apartheid, né? E por conta disso tem o racismo também, o racismo que pratica os israelenses ali, sabe, por se julgarem também superiores e dominadores, donos. Tá certo? Vejam que um tratado regularizou a situação de posse de território em favor dos judeus, né? Tratado esse que não beneficiou, ao contrário, oprimiu o povo árabe ali ao entorno, tá certo? Nós temos hoje duas faixas, Cisjordânia e Gaza com árabes, né? E o território dos israelenses racistas, né? Por isso que o Breno fala de racistas, e colonialistas, porque eles estão ali para fazer opressão, tá certo? O sentimento de opressão, não só um empreendimento capitalista de produção de riquezas, mas sobretudo se valendo da opressão para praticar a exploração, para extrair riquezas, e isso aí se chama colonialismo, é o que está acontecendo. Aconteceu aqui entre nós no passado, quando os portugueses aqui chegaram, tá certo? E está acontecendo hoje lá em Israel, quando eles tentam se apropriar de todo o território da Palestina, tá certo? Expulsando árabes tanto da Cisjordânia quanto do território de Gaza para outras direções, tá certo? Querendo causar um diáspora. Estava na minha cabeça mostrar aqui uma rebelião que houve no ano de 70 e gerou um filme. Eu vi ali o Victor Mature no papel de algum herói ali hebreu na época, certo? Mas eu vou deixar isso para outra ocasião, né? Mas é isso aí, eu falei do Davi baleado, certo? Que inverteu o papel, o garoto ali, sabe? Que tentou dar uma de Davi, e vi do lado de lá quem no passado foi Davi e agora no papel de Golias, usando uma arma automática para assassinar o garoto, tá certo? E vejo o muro de Gaza e por isso eu concluo, né, que ali, tá certo, é um campo de concentração, né? Os palestinos obrigando os árabes. Os palestinos não, eu tenho um negócio de confundir as palavras. Os israelenses, talvez seja uma questão seletiva e inconsciente. Os israelenses obrigando, os israelenses sionistas, obrigando os árabes a saírem do norte de Gaza para ir para o sul, e ali onde eles constituem ali um espaço de refugiados, os caras tacam bomba, bicho, tacam bomba, sabe? Foi de anteontem para hoje, certo? São 200 árabes ali, sabe, fulminados, sabe, assassinados, sabe, e ali, sabe, os corpos escondidos entre escombros, muitos deles, sabe, por bombas israelenses, que coisa horrível, tá certo? E ali, na faixa de Gaza, tá certo, ali, né, é um campo de concentração, porque é todo cercado com cercas de arames e de cimento armado, essas coisas todas, lembrando o que Trump quer fazer hoje, e já fez, certo? Ao longo da fronteira ali entre México e Estados Unidos, tá certo? Que Bannon, um safado que tem aí, que é patrono, sabe? Que foi mestre do Olavo de Carvalho, que foi mestre do capitão escroto aí chamado Jair Bolsonaro, que instaurou aqui no país o bolsonarismo, tá certo? Acendeu, né? O bolsonarismo já estava, tá certo? Se dá nome hoje de bolsonarismo por um sentimento de espírito conservador, reacionário de extrema-direita, né, que ele conseguiu acender, sabe, a vela, né? Vivemos no mês de outubro agora que passou, o Círio aqui em Belém, de repente esse desgraçado aí acendeu um círio, uma vela, certo, que iluminou esse sentimento escroto dentro de brasileiros que queriam intervenção federal, que queriam repudiar, sabe, a democracia, queriam e querem, porque esse sentimento continua valendo, tá certo?
E lá na faixa de Gaza tem quem deu isso aí, sabe? Quem acendeu isso no mundo foi um sacana chamado Steve Bannon, tá certo? Com outros aí, com autores aí antemodernos, certo? Pré-modernos, entendeu? Tipo um tal de Burke aí, um inglêsão aí, sabe? Que me parece que conviveu e se correspondeu com John Locke, ou foi com Hobbes, não estou bem certo, entendeu? Mas ele é pré-moderno, então deve ter sido com Locke, que foi Locke que se relacionava também com o francês, cujo nome agora, né, não vem. Pô, é foda, um filósofo francês, renomado, cara, entendeu? Que acendeu o estopim da Revolução Burguesa, sabe, ali, né, ô desgraça, a memória é foda. É por isso que eu preciso falar, que é para ativar e manter a memória ativada, tá certo? Mas de qualquer maneira eu finalizo por aqui, tá certo? Essa segunda parte do texto aí sobre o Holocausto, né, dizendo que Gaza é um campo de extermínio, tá certo? É um campo de holocausto, tá certo? Deixando bem claro que holocausto significa extermínio, tá certo? Sacrifício, né? Sacrifício imposto por alguém, não é alguém que escolhe se sacrificar, mas é o sacrifício de outrem. Vê se pode uma coisa dessa, tipo vergonha, eu tenho vergonha alheia, tá certo? Então o holocausto é um sacrifício alheio, né? Imposto a pessoas aí, sabe? As pessoas não se sacrificam porque querem, embora lá na Palestina alguém tenha dito outro dia que a causa palestina obriga os palestinos, os árabes palestinos, a aceitar o sacrifício pela causa, tá certo? Não se importam em morrer, tá certo? Não tanto em matar, mas não se importam em morrer, de serem sacrificados, serem detonados por bombas, tá certo? Porque eles esperam que a humanidade, eles estão contribuindo para que a humanidade se humanize, tá certo? E saia deste caos tremendo, tá certo? Imposto pelas forças extremo-direitistas no mundo, tá certo? Meu nome é Ernest, meu canal é chamado Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalo. Peço que dê um like aí, que gostem, aprenda a gostar do meu modo de fazer, do meu modo de dizer, tá certo? E comprovem isso dando um like. Visualize e dê um like, tá certo? E se inscreva no canal e, se possível, compartilhe. A gente agradece aí, valeu, tá certo? Aí, valeu. Ali fica a imagem do Hassan, que é esse árabe que dá esse depoimento dele fumado, tá certo? É um brasileiro, ali na faixa de Gaza, lá no sul de Gaza, querendo sair. Ele tá na fronteira, tá a poucos metros, sabe? De sair, de pegar um avião que Lula colocou lá para transportá-los para o Brasil, mas ele não consegue sair, bicho, porque os israelenses resolveram botar o Brasil no congelador da geladeira, sabe? Pelas posições que Lula tem, sabe? Hoje se recomenda para o Lula romper relações diplomáticas, mas o cara continua resistindo a fazer isso porque ele não quer, sabe? Ser responsabilizado pelo sangue desses 32, 33 brasileiros que estão lá esperando o momento de sair, sabe? Inclusive uma árabezinha lá, Shahed, parece o nome dela, entendeu? Que se comunica, que ousa se comunicar, uma menina, sabe, de 17, 18 anos, que ousa se comunicar com o mundo e falar do seu desespero, como o Hassan, que está aparecendo aí, sabe, está fazendo. Então, assim, minha solidariedade a esse povo, sabe, e abaixo os sionistas. Valeu, aí.